Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Follow Up. E que dia, meus amigos? Tem muita coisa interessante aqui para falar. A gente teve hoje balanço do Fed, né? Com a redução da taxa de juros, que gera um movimento um pouco esperado lá pelo mercado financeiro como um todo, né? Que iria acontecer esse corte da taxa de juros lá. Enquanto que aqui no Brasil a gente também teve o Copom, né, que foi a manutenção da taxa Selic em 15%. Então a gente vai destrinchar e vai ver o que aconteceu hoje nos gráficos, né? Vamos dar um balanço geral aqui, porque essa queda de juros é interessante para nós, né? Que estamos mirando em ativos de risco, né? Seja ativos na bolsa, criptomoedas, bolsa americana. Tudo que é ativos de risco se beneficia quando a gente tem queda, né, corte nas taxas de juros americanas. Então hoje a gente teve muita volatilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Então, sem muito mais delongas, vamos ver aqui. Aqui é o gráfico da dominância. Eu já vou falar um pouquinho melhor dela. Deixa eu só ver aqui uma coisa antes. Se o volume do microfone tá legal. Mais um pouquinho, assim, tá bom. Tá, então, pessoal, vamos começar olhando o Nasdaq aqui. Nasdaq que no último vídeo, né, de domingo, eu até tinha comentado dessa escadinha aqui que vinha fazendo, né, mantendo a tendência de alta. E eu tava até esperando, inclusive, uma correção um pouco maior aqui, ó. Eu achei que ia vir buscar uma escadinha um pouquinho mais abaixo, mas de domingo em diante ali, segunda e terça-feira, a gente teve toda essa movimentação de alta aqui, né? Vocês já devem ter escutado eu falar algumas vezes, tudo que sobe dessa forma aqui, ó, sem fazer base de preço, a hora que corrige vem uma porrada maior, né? Vem uma correção mais significativa, né? E foi o que a gente teve hoje, então, ou seja, de terça para cá, a gente teve queda, né? A gente viu aqui o mercado Nasdaq corrigindo bastante, mas olha que interessante, ó. Quando ficou perto de perder o último fundo criado, né? E toda essa movimentação aqui é de hoje, ó. Toda essa volatilidade aqui, deixa eu botar no tempo gráfico de uma hora aqui, ó. No de uma hora a gente vê isso aqui bem mais nítido, né? Inclusive eu fiz uma operação bem legal aqui hoje em Nasdaq, nesse fundo aqui que ela fez. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? O último fundo que seria interessante que Nasdaq não perdesse seria esse aqui, ó, da linha laranja, né? E teria um último, que é esse aqui na linha de 24 mil pontos, né? Que foi praticamente onde chegou. Ó. Chegou em 23.998. Um número bem psicológico aqui. E no tempo gráfico de uma hora, para vocês verem as emas, né? Atuando. Aqui a gente tem as principais emas, as mais fortes, né? Que traders e investidores utilizam, né? Para montar posições. Então aqui em Nasdaq a gente tinha no tempo gráfico de uma hora a EMA 200 e a EMA 200 aqui, ó, uma coladinha na outra e o preço foi exatamente lá. Então aqui, ó, num tempo gráfico de 5 minutos, enquanto o Powell falava, a gente teve várias volatilidades, né, ó. Então começando aqui por volta das 2h55, 3 horas, ó, a gente teve aqui um ápice, né, um pico de alta. E aqui todo esse momento de indecisão aqui, ó, lateralização, preço sobe, preço cai. Só que quando caiu aqui, ó, eu já estava esperto no tempo gráfico de uma hora e peguei essa operação aqui. Essa aqui me rendeu uma grana bem bacana. Porque eu peguei o fundo e vendi mais ou menos aqui em cima. Mas o mais importante não é nem o trade em si aqui que eu fiz, né? E sim a movimentação, ó. Porque como segurou nesse fundo aqui numa hora, e agora a gente já viu aqui o rompimento de uma máxima que é importante que acontecesse, esse rompimento, que é essa outra linha laranja aqui, a gente ganha fôlego, tá? Para continuar subindo. Então o Nasdaq continua super forte, tá? É bem possível que a gente veja mais movimentações de alta aí ao longo dessa semana mesmo, né? Renovando alguma máxima aqui. Renovando mais uma máxima, melhor dizendo, né? A máxima atual está na casa de 24.400 pontos, mais ou menos. Então, com essa
volatilidade hoje com essa tomada de decisão do mercado, né? A gente ganha, a gente gera agora uma expectativa, né, maior de continuidade de alta. Tá? E muitas altcoins já estão refletindo isso, né? O próprio Bitcoin aqui que estava meio indeciso, né? Então agora que a gente está vendo o gráfico do Bitcoin, eu vou tirar aqui as EMAs para a gente ver melhor. Vou tirar o MACD e vou tirar o RSI também. Bitcoin que eu falei para vocês no domingo que a principal resistência dele agora era a região de 117 mil, né? No domingo tinha chego em 116 e uns quebrados, né? Não chegou a cravar lá, né? Mas hoje a gente cravou. A gente chegou exatamente na última resistência aqui, ó, de 117 mil. E agora o Bitcoin está aqui lateralizado, né? Mas está trabalhando já acima de mais alguns pontos importantes, ou seja, está trabalhando acima de 116 mil. Então, para mim, a probabilidade agora é cada vez maior do Bitcoin fazer passar para cima dessa resistência de 117 mil, né? Ao longo das próximas semanas aí, dias. E a gente ir ao longo né, desse próximo mês aqui de setembro, outubro, vir buscar uma nova máxima, tá? A gente vai ter aqui a região de 124, essa região de 122 aqui para cima, ó, vou pegar até um pouco mais abaixo, essa região toda aqui de 122 para cima vai ser uma resistência forte, então eu até acho pouco provável que o Bitcoin chegue aqui e já consiga romper, né? Eu acredito que ele vai chegar aqui, vai ter mais alguma realização de venda, talvez ele lateralize mais para subir, para daí fazer de fato um novo all-time high, né? Mas o importante é isso, a gente vai analisando passo a passo, né? Vai sempre identificando onde estão as próximas resistências e quais são, né? Como é que está o sentimento do mercado, principalmente, né? Então, Ethereum. Ethereum também, eu até inclusive tinha feito esse desenho aqui, não sei se foi no domingo, não lembro agora quando foi, mas fez algo semelhante, né? Lateralizou aqui um pouco na região de 4.400, 4.300, quase 4.500, chegou a ter uma mínima aqui de 4.400, que também foi referente a essa volatilidade de hoje, mas a gente pode ver, ó, quando a gente tem volatilidade desse tipo aqui, gente, e de fato depois escolhe um lado, uma coisa que nem essa aqui, ó, isso aqui é o momento mais importante que a gente tem para identificar se a gente vai continuar uma alta ou se a gente vai continuar uma correção ou se vai reverter esse cenário, né? Então, com tudo o que aconteceu hoje no mercado americano e esse corte de juros aí lá, vai incentivar mais gente a tirar dinheiro de renda fixa, né, e investir em outras coisas, em outros ativos de risco, né? Então, tem muita gente, inclusive, que tira dinheiro lá dos Estados Unidos, pega empréstimos lá, né, a grandes instituições e acaba investindo em países onde a taxa de juros é maior, né? Então, inclusive, tem entrado muito capital dessa forma no nosso mercado por conta disso, né? Aqui a gente tem a taxa de juros altíssima, né? Ou seja, paga mais na renda fixa atualmente, né? E a gente tem muitas ações baratas, né? Muitas ações baratas. Então, para a B3 aqui também, quem quer se antecipar e investir também em capitais brasileiros, aqui em ativos brasileiros, o timing bom ainda é agora, né? Enquanto a taxa de juros no Brasil é alta e a gente tem ações baratas, é o melhor momento de estar comprando ação, porque a ação vai estar barata, né? No geral, né? E tem que pesquisar melhor quais ações são mais interessantes por setor, etc. Né? Mas dando um panorama geral, porque a hora que começar a inverter isso e a taxa Selic cair, a nossa aqui, a gente vai ver daí um aumento maior, um impulso maior nas ações, né? Por enquanto tem muito dinheiro em renda fixa aqui ainda, porque renda fixa tá pagando bem, né? Então tá, Ethereum aqui legal, inclusive aqui fazendo mais uma bandeirinha de alta. Isso aqui é uma bandeirinha que pode trazer mais altas. Então Ethereum bacana, NASA que a gente já falou, dominância aqui, olha que coisa linda, gente. Dominância aqui, ó. Dominância tinha feito aqui um movimento que, né, poderia subir, até inclusive falei no domingo qual é o melhor momento para a gente comprar altcoins, né? Quando a dominância está subindo. Então, o que é o ideal aqui? Procurar por um topo descendente.
Ele fez aqui, na realidade, um topo duplo, né? Ele tentou passar dessa região aqui de 58%, 58,3%, e falhou, né? A gente vê aqui nitidamente uma tentativa aqui, mas falhou, né? Então isso aqui também é maravilhoso para o nosso mercado de altcoins, né? Isso aqui vai dar fôlego para que várias altcoins continuem subindo e a dominância faça um novo fundo. Então, eu puxando aqui agora o gráfico semanal, eu vou colocar o setup das nossas EMAs aqui para dar uma olhada, ó. Com isso daqui, com esse cenário aqui de hoje acontecendo e essa rejeição aqui, ó, no tempo gráfico semanal, isso aumenta bastante agora a probabilidade da dominância vir buscar essa próxima EMA aqui, ó. E esse gap todo aqui, ó, de que a dominância vai cair, né, vai representar várias altcoins subindo, tá? E a gente vai ter altas bem expressivas aí de... Não dá pra gente saber exatamente qual altcoin vai subir um monte, outras que vão subir menos, né? Mas no geral isso aqui vai trazer grandes altas aqui para o mercado de altcoins principalmente, né? O gráfico total 3, né, que representa as altcoins excluindo Ethereum e Bitcoin, a gente vê que está quase fazendo uma nova máxima, né? Vocês lembram que quando eu comecei a falar desse gráfico aqui para vocês, a gente tinha rompido essa região aqui de 880 bilhões de dólares, né? Então a gente já está na casa de 1,15 trilhão, ou seja, o dinheiro, né, tá vindo para as altcoins. E esse gráfico aqui é a prova disso, né? Então, de julho para cá, a gente já teve 30%, quase 32% de aumento, né, de capital nas altcoins, né? E aqui envolve vários projetos, desde mid caps a small caps, né? Então, da forma que eu estou vendo o ciclo acontecer agora, a gente vai ver ainda big caps performando bem, mas está chegando a vez, para mim está cada vez mais claro que as mid cap e as small caps estão começando a receber capital também, tá? O que é muito bom. Então isso gera altas explosivas, né, em vários ativos que estavam lá adormecidos, e tem esse despertar, né, que o capital entra lá, porque como o market cap desses ativos menores são muito pequenos, quando entra um capital grande, a volatilidade é imensa, né? Ele acaba subindo muito, né? Só que ativos assim é importante também saber que alguns vão subir pra caramba muito rápido e se não vender tu vai perder o bonde e muitos deles podem voltar, né, quase que inteiros, né? Um exemplo aqui que eu dou para vocês é a própria Bake. A Bake aqui, Bake USDT, pera aí. Pode ser esse gráfico aqui mesmo. Não, não é esse aqui. Ó. E é a Bake, pessoal. Aqui na Bake vocês podem ver, ó, eu até tinha comentado da Bake algumas vezes para vocês ao longo dessas últimas semanas, né? Eu fiz um trade nela aqui, que foi um trade bacana, eu não peguei exatamente aqui embaixo, peguei mais ou menos aqui, foi um trade de uns 40% mais ou menos, ó, mas olha o quanto que ela já devolveu. Entendeu? Então, a gente tem um ativo que estava lá adormecido, tinha feito uma nova mínima, subiu 500 e cacetada por cento e já devolveu 76%. Tá? Então, é esse tipo de situação aqui que é importante entender, né? Principalmente em ativos menores, né? Que são projetos que às vezes já não tem mais funcionalidade, mas como a gente está numa bull run, tem dinheiro sendo injetado, né? Uma moeda dessa, quando quebra um padrão de uma tendência de baixa muito grande, o pessoal né, fica alvoroçado, né? Começa a entrar capital nela ali, o pessoal compra, achando que, né, vai subir pra caramba. E de fato, essas moedas aqui sobem, né, bastante, mas muitas delas acabam devolvendo. Então, tomar cuidado com os projetos, né, que tá escolhendo. Dogecoin para mim é uma que tá bem bacana. Ela tá fazendo aqui um pivô de alta no tempo gráfico diário, né? A gente tem aqui uma EMA bem bacana aqui que está servindo aqui de sustentação, né? A gente pode ver que está segurando o preço aqui, então a tendência é continuar subindo.
Vamos ver XRP também. XRP tá legal também, tá fazendo um movimento parecido, pivô de alta, né? É importante que esse movimento aqui estique mais a moeda, né? A gente tem aqui outra resistência, então bem provável que chegue na região de 3,40 em próximas meses, semana aí, um mês mais ou menos. Vamos dar uma olhada em ADA. ADA também está se segurando aqui, a gente tem, né, aqui ainda uma linha de tendência de alta que vem se segurando bem nela. Então é um padrão que, se continuar respeitando aqui, vai fazer movimentos assim para romper mais forte. Então tá legal. Quanto mais próximo da base, tá, gente? Comprar a ADA, por exemplo, quem gosta do projeto, compra o mais próximo possível da base aqui. Ó. Agora aqui, comprar exatamente agora já não é mais tão interessante porque tá chegando lá perto da resistência, né? O melhor ponto de compras teria sido ontem, né? Ontem aqui nesse fundo, ou hoje depois, logo depois da volatilidade, né? Ela já subiu aqui 6%. 6% é legal. Vamos ver outras moedas grandes. Vamos ver a Ave. A Ave faz tempo que eu não dou uma olhada. A Ave aqui, enquanto ela se manter acima dessas emas aqui, tá legal também. Mas eu acho que tem moedas um pouco mais interessantes pra gente pegar. Eu não gosto disso daqui na Ave. Não gosto muito disso aqui, porque aqui ele já vem fazendo topos descendentes depois disso, né? Ó. Descendente, descendente. Depois faça mais um descendente aqui. Para comprar a ave é mais perto da base aqui, né? Essa base aqui. Vamos ver o que mais. A gente tem de interessante o ouro também, né? Disparando aí. O ouro que me trollou. Poderia ter dado uma chancezinha melhor pra gente comprar, mas foi-se embora. Vou pegar aqui. Estaminha. Ouro. Ó. Apesar de a gente ter perdido esse rompimento aqui. Aqui a gente tem já alguns sinais de exaustão do ouro. Então, a gente teve aqui um clímax. Agora aqui foi uma nova máxima, né? Um all-time high do ouro aqui hoje também. 3.707 dólares a onça. Então eu quero ver o ouro dar mais alguma oportunidade melhorzinha, né, gente? Isso aqui. Negócio esticado assim é complicado. Fazer uma base de preço em algum lugar aqui. Poder subir mais. Mas enfim. Tem mais alguma coisa interessante aqui? A NIR, não sei se eu cheguei a falar. Ó, a NIR que eu falei no último vídeo, inclusive, que tava interessante, ela continua interessante. Tá? Continua bem interessante aqui, porque ela vai tentar romper essas emas aqui, essa ema vermelha, que é a ema de 200 períodos, no tempo gráfico diário, tá? Que é uma ema bem importante. A partir do momento que ela conseguir romper isso aqui, a gente vai ver uma aceleração aí bem maior do preço, né? Pode ter aí valorizações de 50%, 60%. Outros projetos semelhantes, né? A Nira de inteligência artificial tem a Render também. Faz tempo que eu não vejo a Render. A Render também, ó, tá parecida. A Render tá fazendo fundos ascendentes já. Ó. Aqui chegou a perder, não dá nem para considerar, mas aqui a gente tem um fundo ascendente. Então, se a gente fizer a escadinha desde o último fundo, temos já 1, 2, 3. Mesma coisa, fazendo um pivô de alta é isso aqui, tá? Para confirmar o pivô de alta tem que passar, né? Mas quando a gente vê a formação, né, quem já tem um pouco mais de experiência em gráfico, quando vê um movimento desse aqui, a probabilidade de ser um pivô de alta é bem grande, né? De conseguir romper isso aqui depois. Então, se NIR subir, quebrar isso aqui, provavelmente a Render também vai. Dá uma olhada na Mask. Mask que
A gente tratou dela alguns vídeos atrás. Ela tá se segurando bem aqui, tá? Tá se segurando bem aqui. O único problema é que ela tem algumas emas aqui, né? Diferente, por exemplo, da Nier ali que a gente olhou, que já tá com a ema de 200 períodos logo acima aqui para romper. A Mask, por exemplo, tem essa aqui, depois vai ter essa aqui, depois vai ter essa aqui, né? Que tem confluência com esse topo aqui, tá? Na região de 1,60. Então, os desafios da Mask são bem maiores, né? Corre o risco de ela bater aqui em alguma dessas emas e voltar a cair. Então, né, só um ponto de atenção para isso. O bom é que aqui, quem quer comprar Mask, né, a Mask tem, né, eu já falei dela algumas vezes, é referente à carteira MetaMask, que é muito utilizada, que, né, tem suporte aí em navegador e etc, né? Então, é possível que se continuar se segurando assim, a gente veja mais um movimento bacana, né? Não talvez tão grande quanto esse aqui, mas um movimento expressivo aí que dê para tirar um bom lucro, né? Então, uma ordem comprada aqui, uma posição comprada, a gente tem um stop loss nítido aqui, né? Então aqui, ó, bota stop loss aqui abaixo desse último fundo aqui do semanal, tá? Que é mais ou menos aqui na região de 1,20. Então, 1,20 para um alvo mais ou menos, que nem tá aqui, ó. Aqui tá um alvo realista. Uma razão de 8 para 1. Bem legal. Para 1 aqui é bem bacana. Então, gente, tem muita altcoin aí que tá acordando, tá se debruçando, tá? O momento tá legal. Ó, a YGG aqui, ó, YGG bacana, hein? YGG no tempo gráfico semanal, corrigiu, tá segurando numa M importante. YGG. Interessante, gostei da YGG. Se ela romper isso aqui, ela pode subir legal. Ela chegou num ponto bem legal aqui também. Deixa eu dar uma olhada na Fibonacci. Ela chegou na região de 0. Ela tentou segurar na região de 0,618, perdeu, mas segurou no suporte aqui, ó. Bem legal. Gostei da YGG. Vou ficar de olho. Já vai pro meu radar aqui. Mas é isso, pessoal, né? Poderia ficar aqui muito mais tempo aqui olhando moedas, mas vocês têm que entender o momento que a gente tá, né? O principal aqui para mim é passar essa mensagem para vocês do que aconteceu hoje, do que eu espero, né? Para mim, essa queda da taxa de juros lá é ótima, né? É uma bandeira verde aí para a gente ter mais alta em ativos de risco. E é isso, né? No domingo aí a gente vai ter mais um vídeo aí, o vídeo de sempre, né? De abertura de mercados. Então vamos ver como é que vão se desenvolvendo aí as coisas até lá. Beleza? Se gostou, deixa aquele like para fortalecer, né? Compartilha aí com os amigos aí, fala, ó, esse maluco aqui toda quarta e domingo tem vídeo, né? Pra gente ir devagarinho crescendo aqui a nossa comunidade, né? E novamente, comentários aí estão abertos, né? Sugestões, se quiser que eu analise alguma moeda em específico. Eu acho que a partir do mês que vem, em algum momento eu vou começar a fazer algumas lives, né? Daí operando ao vivo, mostrando algumas coisas ali em tempo real, né? Pra gente ter mais interação também, que vocês possam falar, perguntar ali, coisa, né? Em tempo real, né? Melhor dizendo. E assim a gente vai, né, se aprofundando aqui nessa jornada. Beleza, turma? Valeu!